Nós vimos aqui o amor de Deus por um pecador quando se arrepende. Glória a Deus. Jesus, aleluia, ele veio salvar e buscar os que tinham se perdido. Eu era de um, como vocês que aqui estão, que creram. Glória a Deus. Jesus disse que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Então, Jesus não veio salvar aqueles que se acham sãos, aqueles que se acham que não são pecadores. Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Por isso, o homem, a mulher precisa entender a sua situação, para que Deus possa fazer uma obra nele e nela. Glória a Deus. E sendo assim, quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós estamos entendendo e dizendo que nós precisamos de um Salvador. Isso é muito importante entender isso. Se a pessoa, aleluia, ele vier dizer, eu não sou um pecador, então pode ter certeza viva, mesmo estando dentro da igreja, ele não está salvo, nem ele nem ela. Porque precisamos reconhecer que somos pecadores. Que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Lembra que eu disse aqui, e Deus traz novamente. Um morto tem como fazer alguma coisa? É claro que não. A iniciativa da salvação é toda de Jesus. O homem não tem nenhum mérito na salvação. O mérito é todo de Deus. É Deus que faz tudo. Pastor, eu não preciso fazer nada para se salvar. Claro que não. Você não tem condição nenhuma. Aleluia. Aqueles que já creram, que nasceram de novo, que entenderam o que é o verdadeiro evangelho. O que é evangelho? É o poder de Deus para salvar os pecadores. Então, o homem e a mulher precisam entender, compreender que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador. Se ele estiver dentro da igreja, ele estiver congregando 10, 20, 30 anos, se ele não entender, se achar que ele é um pecador, ele não vai se salvar. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que sim. Essa igreja é uma igreja bíblica. A Bíblia vai dizer em 1 de João, diz Deus, aquele que se dizer que não é pecador, ele faz de Deus um mentiroso. Consegue achar aí, Moab? Aí? Primeira epístola de João, versículo 8 e 9, vê se... Não é evangelho não, é epístola, viu? E sabe o que vai dizer também? Aleluia. Aleluia. Se alguém vier a pecar, nós vamos para a palavra nesse instante aqui. A Bíblia também vai dizer assim, que as palavras de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, que é Jesus Cristo. Pecado, quando nós pecamos, nós não perdemos a nossa salvação. Tem as consequências que vêm. Glória a Deus. E a palavra nesta noite, nós falamos a respeito de uma mulher samaritana, uma pecadora, uma mulher que teve 5 maridos. E nem por isso Deus deixou de salvar e enviar Jesus. Olha o que é o evangelho, meus irmãos. Ninguém será salvo por ser bom. Os que se acham bom. Aleluia. Porque pratica as boas obras, achar que vai ser salvo, está mais perdido do que aqueles, aleluia, que entendem o seu processo, que você é um pecador, um doente, como eu era. Aleluia, Jesus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Glória a Deus. É o versículo 8 mesmo, mano? Glória a Deus. É a primeira epístola de João no Evangelho. Capítulo 1, versículo 8. Em diante. Glória a Deus.
Aqui vai dizer que Jesus, aleluia, aleluia, sai e vai, aleluia, e passa por Samaria. Aleluia. Vai dizer aqui que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessário quer dizer, toda a iniciativa do processo de salvar essa alma foi de Jesus. Esta mulher, aleluia, ela não fez nada para se salvar. Isso é importante a nossa igreja entender isso, e quem está na live ouvindo ou irá ouvir. A iniciativa da salvação não é do homem, não é da mulher. Quando nós achamos que nós contribuímos para a salvação, você está dizendo assim, ó, aleluia, o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E tudo que Jesus fez foi suficiente. A iniciativa dele, olha o que diz aqui. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Foi tudo Jesus que fez. Aleluia, Jesus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho Jacó. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Vocês percebem que a iniciativa, aleluia, glória a Deus. Vocês perceberam que toda a iniciativa é de Jesus? Vai dizer que era necessário passar por Samaria. Jesus vai e aguarda essa mulher ao meio-dia, naquele poço. Você sabe por quê? Aquela mulher tivera 5 maridos, o que ela tinha, Jesus vai dizer agora, daqui a pouco, o que você tem não é seu. Você tivesse 5 maridos, então Jesus vai falando com aquela alma ali. E ela vai compreendendo. Por que que ela vai ao meio-dia no poço? Por que que ela não vai cedo? Israel era um calor de 50 graus. Faz Israel. É insuportável o calor em Israel. Por que que essa mulher vai ao meio-dia, à tarde, para não encontrar com nenhuma mulher? As pessoas ali odiavam aquela mulher. Por isso que a Bíblia vai dizer que ela era uma pecadora. A mulher samaritana. Essa mulher, ela tinha um espírito de querer só os homens casados. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa mulher é uma mulher de sorte. Porque Jesus vai se revelar a ela. Olha que Jesus, ele não faz como os homens fazem acepção. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Entenda vocês, estavam perdidos. Depois, quando estava perdido, porque ele foi achado por Deus. Depois que é achado por Deus, aleluia, a pessoa não deve continuar uma vida de pecado, na prostituição, no engano, na mentira. Não. Um salvo jamais. Aleluia, Jesus. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus estava aguardando esta mulher. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Presta atenção para vocês ouvirem. Olha o que Jesus vai dizer. Dê-me um pouco de água. De que é a iniciativa? Jesus. Não há mérito na salvação. Isso é tão importante, nós somos crentes entender isso, para tirar de uma vez por todas, irmão, vida da nossa mente, quem tiver ainda na mente, achar que é pelas obras, achar que tem que ser santo, sabe? Ficar arrancando os cabelos. Não. O santo de Deus, a santa de Deus, quando nós falamos assim,
Quer dizer, significa separado para uma obra. Santo significa você foi separado por Deus para uma obra. Mas você vai pecar. Nós vamos pecar. Nós continuamos pecando, porque na primeira epístola de João, versículo 8 diante, vai dizer: aquele que disser que não peca, ele faz de Deus mentiroso. Claro, e sempre digo para vocês, o pecado traz grandes consequências. Lembra que Jesus falou para aquela mulher, João capítulo 8, aquela mulher pecadora? Vais e não peques mais para que suceda coisa pior. Jesus sempre está nos advertindo, meus irmãos. Salvação é coisa séria, foi algo comprado com preço de sangue. Jesus pagou a dívida. E eu vejo nesta mulher como uma mulher de grande sorte. Olha o que está escrito na primeira epístola de João, o irmão Moab colocou aí, ó. Presta atenção, isso não é só uma palavra do pastor Val, não, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos pecado, nós pecamos, nós não temos para onde correr, porque nós pecamos por palavras, por obra e pensamento. Não há um ser humano que não peque todos os dias. Pode deixar aí, mano. Todos os dias nós pecamos. Eu peco todos os dias. Apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, o que não quero, eu acabo fazendo. Pecando. Nós pecamos diariamente, mas nós temos que confessar: Senhor, eu não consegui. Me perdoa, tem misericórdia. O que nós não podemos também, o mesmo pecado, nós pecamos todos os dias, nós temos que ter o cuidado para não, na nossa mente, não ficar uma mente cauterizada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quem é a verdade mesmo? Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Glória a Deus. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Por que Jesus vai dizer? Aleluia. Jesus, ele é judeu. Jesus era um rabino. Então, todos os rabinos, segundo a tradição judaica, aleluia, diz que eles usavam uma roupa diferente. Então, aquela mulher percebe que ele é judeu, Rosângela, quando ela olha para ele. Aleluia. Aqui está quebrando, aleluia, duas barreiras aqui, racial e moral aqui. Porque o samaritano não se comunicava, os judeus não se comunicavam com o samaritano. Havia uma rixa, uma briga. Um dia eu vou pregar sobre isso. Então eles não se comunicavam. Imagina uma mulher, jamais. Aí vai Jesus, o Filho de Deus, vai dizer a Bíblia que era necessário passar por Samaria. Jesus vai salvar uma pecadora, ter um diálogo com uma mulher. Glória a Deus. As barreiras da religião, aqui está caindo tudo. Aleluia. E essa mulher, aleluia, ela fica impressionada. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Por que Jesus manda ele comprar? Por certo, os discípulos sendo judeus, eles deviam, algum deles talvez viria incomodar Jesus, querer interromper para essa mulher não aproximar. E por que dá margem de a gente falar isso? Porque teve uma vez que as criancinhas queriam aproximar de Jesus, Pedro quis impedir. Imagina que, aleluia, esta mulher, uma mulher, aquela mulher encurvada, um dia eu vou pregar sobre essa palavra também, aleluia, eles não queriam que essa mulher aproximasse de Jesus. Aleluia. Então, Jesus manda eles comprar comida. Jesus quer um momento a sós com essa mulher samaritana. Aleluia. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, está vendo?
pede água a mim, que sou uma samaritana. Ele sabe que não havia comunicação. Ela disse, isso porque os judeus não se dão com o samaritano. Não tinha comunicação nenhuma, havia rixa. Como nós falamos aqui no Nordeste, era de mal, não se falavam. Olha o que vai dizer Jesus. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Isso vai entrar na mente dessa mulher, ela vai mexer com essa mulher. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus está dizendo, quem beber desta água, deste poço, voltará a ter sede. Aleluia, Jesus. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus. Essa palavra entrou na mente daquela mulher e ela vai pedir dessa água. Glória a Deus. Então Jesus, ele vai a Samaria, a iniciativa é dele de ir. Eu não disse, eu usei para vocês, existia outra alternativa para não entrar em Samaria. Um caminho mais longe. Aleluia. E um caminho mais perto. E eles optam pelo caminho mais longe. E Jesus tinha um encontro com esta mulher aqui. Ao meio-dia. Quando essa mulher chega, Jesus já está esperando para ter esta conversa, esse diálogo. Para, aleluia, tirar essa mulher da escravidão, do pecado que escravizava aquela mulher. Embora fisicamente aquela mulher estava viva, fisicamente, mas espiritualmente, como já disse para vocês, ela estava morta. Como todo ser humano, aleluia, espiritualmente está morto, está distante de Deus, não tem como ir a Deus. Toda iniciativa é de Deus, da salvação. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, água do poço de Jacó. Mas aquele quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esta água nesta noite está aqui mais uma vez entre nós aqui. Esta noite podemos beber, irmão. Possamos saciar desta água viva. O pão da vida está aqui entre nós. Jesus muitas vezes falava por metáfora. Ele dizia que ele era pão, que ele era água, o caminho, a vida. Aleluia. Coma nesta noite, meu irmão. Beba desta água, te abasteça. Aleluia. Te fortifica nesta noite. Porque aquela mulher, quando ela disse, dai-me dessa água para mim beber. Aquela mulher, ela veio com um cântaro buscar água ao meio-dia. Ela deixou o cântaro ali jogado no chão. Sabe o que significa jogar aquele cântaro ali? Aleluia. A vida dela estava mudando ali. Deus é aquele que muda a vida do homem e da mulher. Quando o homem quer, quando a mulher quer, e dá a oportunidade de Senhor Jesus, venha. Eu verdadeiramente, por essa palavra, estou reconhecendo que eu sou um pecador, uma pecadora. Você, nesta noite que está aqui presencialmente, que está na live, você só poderá ser salvo se você entender que você é um pecador e uma pecadora. Que você precisa de um Senhor, de um Salvador. E só há salvação em Jesus. Você ouviu aqui nesta noite aqui. Jesus cria um diálogo
Jesus se aproxima desta mulher e disse: dai-me dessa água para mim beber. Como fosse a água. Jesus está criando um diálogo com ela. Jesus quer conversar com esta mulher. Jesus, aleluia, está trabalhando no coração dessa mulher. Jesus vai dizer: quem beber desta água, que era a água do poço, sentirá sede. Mas quem beber da água que eu der, a palavra, saltará dessa vida para a vida eterna. Glória a Deus. E nesta noite o evangelho está sendo pregado nessa congregação. E isso é evangelho. Que essa palavra essa noite possa matar a nossa fome e nossa sede. Possamos nos saciar. Porque aquela mulher disse para Jesus: dai-me dessa água para mim beber. Jogou o cântaro e foi. Aleluia, ela não foi solista. Ela voltou e ela foi para Samaria gritando: achamos o homem que nossos pais nos disse. Aleluia. Ele tem a água viva. Oh, glória. Ele me disse tudo. Ele falou tudo da minha vida. Vocês sabem da minha vida, como era uma vida pregressa. Vocês me rejeitavam. Eu era uma mulher sozinha. Hoje eu reconheci que eu sou uma pecadora. Mas eu encontrei com o Senhor. Eu encontrei a salvação. Aleluia. Aquele povo, aleluia, Jesus, saiu correndo, meus irmãos, que odiava aquela mulher. Aleluia. E os discípulos chegam, aleluia, com comida para dar para Jesus. Jesus vai dizer: não vês que o campo está pronto? Aleluia. Aleluia. As almas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra vai cair em muitos corações nesta noite. Lembra vocês que eu senti uma paz, uma comunhão tão grande nesta noite. Glória a Deus. Deus, por essa palavra, vai fazer muitas obras. Vamos ver aqui muitos dizer: Deus falou comigo, entendi o que é o evangelho, o que é a verdade, o que é a salvação. Eu me achava uma pessoa boa, uma pessoa justa, mas perante esta palavra, aleluia, Deus vai abrir a mentes de muitos, o coração de muitos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus entrou, aleluia, Jesus, em Jericó para salvar Zaqueu, a iniciativa foi dele. Jesus curou um cego quando entrou em Jericó. A última semana de Jesus, na entrada, e teve alguém que desejou ver Jesus. Mas quando ele deseja ver, era Jesus já trabalhando nele. Olha como é o projeto da salvação. Por que eu estou falando de Zaqueu? Vocês vão entender. Qual era a fraqueza de Zaqueu? Dinheiro. Zaqueu pregava a respeito, porque ele desejava o dinheiro ilícito. Ele era cobrador de imposto. Qual a comparação que nós temos de Zaqueu para esta mulher? Aleluia. Qual era o pecado dessa mulher? Aleluia. Ficar com vários homens. Fazer sexo com homens que eram casados. O sexo, ele é sim permitido entre o casal. Mas esta mulher, olha a conexão entre Zaqueu e Zaqueu, ele era um pecador, ele extorquia, a fraqueza de Zaqueu era o dinheiro, dessa mulher o sexo. Sexo, aleluia, só dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, era uma fraqueza dessa mulher. E Jesus veio para curar essa mulher. Glória a Deus. Jesus é aquele que nos cura. Jesus é aquele que transforma a pessoa. Jesus é aquele que muda as pessoas. A missão de Jesus é salvar os perdidos. Por isso que ele entrou em Jericó. Curou os cegos, salvou
Zaqueu. Aleluia. Jesus agora está salvando esta mulher, odiada pelos seus próprios irmãos. Aleluia. Os samaritanos, principalmente as mulheres, não queriam conversa com esta mulher. Aleluia. Por isso que ela ia ao meio-dia tirar água no poço. Quando a pessoa se sente sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo sabendo que é pecador. Aleluia. O céu move a respeito do homem e da mulher. Ela vai sozinha. Já tinha alguém esperando ela. Quem era mesmo? Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus é aquele, vocês entendam. Jesus é aquele que salva. Mas ele confronta. Quando Deus mandar a palavra, não entenda que é o pastor. É Jesus pelo texto. Não é o pastor, é Jesus pelo texto. Jesus vai dizer: cadê teu marido? O que tu tem agora não é teu marido. Mas tu tivesse 5 maridos. Jesus está confrontando ela. Para que ela abra o coração. Ela vai dizer, não tenho marido. Jesus vai dizer, disseste bem. Isso foi uma conversa verdadeira. Ela disse, não tenho marido. Jesus, disseste bem. Porque o que tu tens agora não é teu. Eu estava no 6º então. Eu não tenho marido. Disse ela, Jesus, disseste bem. O que tu tens agora não é teu. Tu tivesse 5 maridos, verdade. Por isso que nós temos que andar na verdade, praticar a verdade. Falar sempre a verdade. Aleluia. E essa palavra, o pão da vida. Aleluia. A luz que é Jesus Cristo entrou na mente e na vida daquela mulher. Ela saiu correndo, foi para Samaria, trouxe. Todo o povoado de Samaria veio correndo. Aquela que era odiada, desprezada, ela foi a primeira mulher a ser uma missionária para converter toda uma cidade. Oh, glória a Deus. Samaria veio em peso. O testemunho daquela mulher, Deus mudou. Deus vai mudar o teu testemunho, diz o Senhor nesta noite. Para a honra e glória do nome dEle. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Ninguém dava nada por essa mulher. Era odiada, era desprezada. Tanto que ela ia ao meio-dia pegar água no poço de Jacó. Mas Jesus tinha um plano. Jesus tem um plano dele de salvação. Nós não sabemos quem, mas Deus sabe. Deus irá salvar muitos por essa palavra que diz o Senhor nesta noite aqui. Mas todos que estão aqui, que estão ouvindo pela live, precisam entender, compreender que é um pecador. A palavra precisa confrontar você, que sozinho você não tem como se salvar. Porque você está morto, o morto está inerte. O morto não pode fazer nada. Você pode dizer, mas eu estou andando, comendo, falando. Estamos falando espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus, por essa palavra, Ele vai te salvar. Que palavra poderosa nesta noite. Glória a Deus. E nós somos crentes, eu estou feliz, porque Ele é o pão da vida. Ele é a luz. Ele é o caminho, Ele é a vida. E Ele pode fazer tudo o que Ele quer e que lhe apraz, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, para nós e para nossas vidas. Glória a Deus. Jesus é aquele que não está interessado em salvar pessoas que se acham boas, olha, que se acham justas. Jesus não veio para salvar essas pessoas. Essas pessoas permanecerão nos pecados, se não abrir a mente, não abrir o coração para Jesus.
Está escrito em Lucas, capítulo 19. Coloca aí, por favor, para nós ler. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vocês vão ouvir o que Jesus veio fazer. Jesus não veio buscar. Jesus não estava interessado em buscar aqueles que se acham que estão sãos. São sãos. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Nós éramos perdidos. Nós fomos achados por Deus. Se sinta feliz nesta noite, alegre. Aleluia. Nós temos um Deus, nós temos um Pai. Ele cuida de mim e de você. E qual o Pai? Aleluia. Que tendo o que é bom não dá para os seus filhos. Glória a Deus. Esta é a palavra nesta noite, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em João, capítulo 17, versículo 7, vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa mulher, aleluia, disse assim, ó, aleluia, os nossos pais nos disseram, põe aí, Moab, eu quero que eles vejam, João 17, 3, eu quero que vocês vejam, esta mulher, ela disse assim, nossos pais disseram, pelos profetas, que o Senhor viria e nos anunciaria, e Jesus vai dizer assim, sou eu que falo contigo. Isso é um privilégio muito grande com esta mulher, com a pecadora. Jesus se revelou a ela ali, naquele momento ali. Glória a Deus. Aí é onde esse versículo diz dessa forma, e a vida eterna é esta que conheçam, ela está conhecendo, a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa mulher, ela ficou ciente que ela era uma pecadora, que ela necessitava de um Salvador. E ela foi salva. Ela jogou o cântaro. Aleluia. Veio buscar água, essa água que nós bebemos agora. Daqui a pouco sentimos sede. Mas ela bebeu a água da vida. Ela bebeu da fonte. Jesus Cristo. Essa fonte é aquela que jorra, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nesta noite possamos ter saciado, bebido dessa água, dessa fonte, que nós possamos ter, aleluia, nos fartado nesta noite, pelo pão da vida que é Jesus. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Vós procurastes, aleluia, pelo pão, porque Jesus, ele tinha feito um milagre, aleluia, e Jesus sabia, ali no mar da Galileia. E foram todos os discípulos buscar Jesus, atrás de Jesus. Jesus disse, vós me buscaste, não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Jesus tinha feito o milagre dos pães. Jesus sabe todas as coisas. Jesus encontrou nesta mulher aqui, aleluia, fé, aleluia. E esta mulher entendeu o evangelho. E ela foi salva. Aleluia. E quando a pessoa é salva, o que ela mais quer é anunciar para os seus, para os amigos e conhecidos, independente da vida daquela mulher. A Bíblia vai dizer aqui que ela foi e anunciou a todos em Samaria. Prova que ela entendeu o evangelho. Ela não fez, aleluia, eu vou anunciar a esses, aqueles que me rejeitava. Não, ela foi e anunciou a todos. No coração daquela mulher entrou a verdade. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. Fora de mim não há verdade. Aquela mulher foi salva. Foi a primeira missionária. E essa palavra nessa noite, ela produzirá nos nossos corações. Ela trará um efeito muito grande. O cântaro ela jogou. Aleluia. Quer dizer, mudança de vida, de pensamento. Aleluia. Aquela mulher,
se torna uma outra mulher. Aquela mulher, ela nasce de novo. Aleluia. Entende quem ela era e ela agora entende quem ela é. Porque Jesus se declarou àquela mulher. Essa mulher, aleluia, é uma mulher de uma grande sorte. Há muitos Jesus pregava e Jesus não se declarou como a esta mulher aqui. Sou eu quem falo contigo. É Jesus que está falando com você nesta noite, mulher. Aleluia. Ele quer salvar você desse mundo de engano, de perdição. Aleluia. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. Aleluia. Estão na live assistindo esse culto 26 pessoas. Que Deus, pela sua grande misericórdia, possa alcançar você e te salvar. Hoje tem mais gente assistindo na live em casa do que dentro da igreja hoje aqui, mas isso não importa. Jesus está falando com você nesta noite. Aleluia, Jesus. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio salvar os perdidos. Eu era de um. Tem mais alguém aqui? Não? Jesus não salva, aleluia, se a pessoa acha que não é pecador, que é santo, que é bom. Jesus não veio salvar você. Eu sinto muito. A Bíblia vai dizer, nós vimos aqui, Lucas 19:10. Ele veio buscar, ele veio salvar os perdidos. Pensa uma mulher de sorte, essa mulher samaritana aqui. Foi buscar água ao meio-dia. Jesus estava sentado aguardando essa mulher. Você, diz o Senhor nessa noite, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada por estar ouvindo essa palavra. Deus seja louvado. Amém?